Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em se profissionalizar ainda mais nesse segmento que cresce cada vez mais. Esse é mais um dos vídeos respostas da nossa caixinha do Instagram, onde nós selecionamos as melhores perguntas que nós recebemos lá no nosso Instagram e trazemos aqui para vocês uma resposta em formato de vídeo, para que vocês possam ter uma resposta mais completa e conseguir acessar esse conteúdo mais e mais vezes. No conteúdo de hoje nós queremos falar sobre não consigo achar o defeito nas placas, o que fazer? É aquela velha questão que acontece, já aconteceu comigo e tenho certeza que se você já tentou consertar alguma placa, provavelmente já aconteceu com você também. Que a gente faz várias medições nas placas eletrônicas, mede praticamente toda a placa eletrônica, mas de algum modo a gente não consegue encontrar o defeito da placa eletrônica. Então já vamos para o nosso conteúdo para que eu possa explicar aonde que provavelmente você está errando na hora de fazer as suas medições, tá ok? Então, a grande questão é uma técnica que eu inclusive já ensinei aqui no YouTube e também ensino os meus alunos dentro do nosso treinamento, que é a divisão da placa eletrônica por blocos. Essa técnica não é uma técnica que eu ensino à toa, não é só para gastar tempo, não é só para enrolar. É uma técnica que de fato funciona e que vai agilizar o seu trabalho na hora de fazer uma análise na placa eletrônica. Então ela vai facilitar e simplificar o seu processo de análise. Então, dos nossos alunos que dão feedback para a gente, quando eles aprendem essa técnica e aplicam ela, eles falam, professor, cara, eu gastava 2 horas para fazer uma análise na placa, agora eu gasto 30 minutos. Eu gastava 3 horas e agora eu gasto 40 minutos. Por quê? Porque eles pegam essa técnica e aplicam ela. Então, esses aí são alguns feedbacks que a gente já recebe dos nossos alunos que estão dentro do nosso treinamento, fazendo as nossas aulas, tá? Então, não consigo achar o defeito, o que fazer? Pode ser simplesmente que você não esteja conseguindo relacionar corretamente o bloco com a falha. Porque saber dividir por bloco é o primeiro passo. O segundo passo é relacionar o bloco e a falha. Como assim, professor? Cada bloco da placa eletrônica ele tem uma função. Cada um desses blocos eles podem proporcionar falhas diferentes dentro da placa eletrônica. Por exemplo, se a gente tem um circuito de fonte chaveada, é o bloco de entrada de alimentação da nossa placa. Todas as vezes que a gente tiver um defeito relacionado ao circuito de fonte chaveada, quais são as características? A placa não liga, a placa liga parcialmente, a tensão não está 100%, era para sair 12, está saindo 5. Então, essas características são características de defeitos relacionados ao circuito de fonte chaveada. Então, veja, eu conheço o bloco e sei relacionar esse bloco com as possíveis falhas que ele pode ocasionar na placa eletrônica. Então, todas as vezes que eu pego uma placa eletrônica que ela não liga, eu já sei que o defeito pode estar no circuito de fonte chaveada. Então, quando a gente não tem experiência, a gente pode acabar procurando o defeito no lugar errado. Por exemplo, tem uma tensão da fonte que deveria estar saindo 12 volts e está saindo 5 volts. E eu estou fazendo a medição lá do circuito de saída. O que o circuito de saída tem a ver com a minha tensão de 12 volts? Está saindo lá da fonte. Não tem nada a ver. Então, por falta de experiência, pode ser que a gente acabe procurando em lugares que não tem nada a ver com a falha que está ocorrendo. Então, já aconteceu comigo e tenho certeza que já aconteceu com vocês também. A gente pega uma placa, começa a fazer várias medições de forma totalmente aleatória. Então a gente mede a entrada, mede processamento, mede saída, mede todos os componentes da placa de forma aleatória, sem saber exatamente o que esperar daquela medição. Se eu estou medindo sem saber o que esperar, eu não sei se a minha medição está certa. E no fim, eu falo, cara, medi tudo e não achei nada. Não, você não mediu tudo, porque você está fazendo um processo errado. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Evitar a tentativa e erro. Então, toda medição que a gente for realizar na placa eletrônica, ela precisa ser embasada. A gente precisa ter uma teoria
para fazer aquela medição. Por exemplo, a placa não liga, por isso eu vou medir o fusível e o varistor, a ponte retificadora, capacitor do link, porque todos esses componentes de entrada, eles estão relacionados ao funcionamento da placa. Se algum deles não estiver funcionando, pode ser que a minha placa não ligue. Então veja, tem uma teoria por trás da medição. Ah, professor, mas daí é muito difícil. Cara, você quer ser um profissional de verdade ou quer ser um trocador de peça, um trocador de placa? Então, se a gente quer se tornar um profissional de verdade, na manutenção, no reparo de placas eletrônicas, a gente precisa trabalhar como profissional. Quem conserta a placa por tentativa e erro não é profissional. É um amador tentando consertar uma placa eletrônica. Simples. Então a gente precisa trabalhar com esse objetivo, de ser um profissional. No começo dá um pouco mais de trabalho e com o passar do tempo a gente começa a se adaptar a todo esse processo para conseguir fazer a medição. Então a gente precisa identificar o bloco e a falha. Então eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou compartilhar aqui a minha bancada, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem o bloco de entrada, por exemplo, que é o bloco de fonte chaveada. Então, quando a gente tem o bloco de entrada, quais são as possíveis falhas que a gente pode ter aqui na entrada? A placa não liga, liga parcial, certo? Esses aqui são características de defeitos no circuito de entrada. Então, todas as vezes que eu pego uma placa que não liga, eu sei que o meu problema está no circuito de entrada. Por exemplo, essa placa aqui é uma placa de uma soft starter. Se essa placa não estivesse ligando, por exemplo, a primeira coisa que eu iria fazer, o primeiro bloco que eu iria medir é o circuito de fonte chaveada, que é esse circuito aqui. Então, temos aqui a entrada de alimentação, os diodos retificadores, capacitor do link, transformador chopper, MOSFET do transformador chopper. Então tá tudo aqui o circuito de fonte. Então eu iria começar por ele, conferindo dos componentes mais simples até os mais complexos. Então eu iria conferir os diodos, iria conferir o capacitor, iria conferir o MOSFET, iria conferir o transformador chopper, iria conferir o secundário. Então todas essas conferências seriam realizadas um por vez. Agora, se eu tenho uma placa eletrônica que, por exemplo, ela liga, mas não executa uma determinada função, pode ser que eu tenha um defeito no circuito de processamento, que daí estaria na placa de controle que iria enviar informações para essa daqui. Então, não executa uma determinada função, não lê o sinal de um sensor, por exemplo. Então, tudo isso daqui poderia ser relacionado ao defeito de processamento. Agora, se eu tenho uma placa que não executa uma determinada função, esse defeito de não executar pode estar relacionado ao processamento, como também pode estar relacionado ao circuito de saída. Não executa uma determinada função, pode ser que esteja no bloco de saída. Então, pode ser que a gente tenha defeito nos optacopladores, nos circuitos de filtro, nos circuitos aqui de sincronismo, que essa placa tem circuito de sincronismo. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer os blocos da minha placa eletrônica e depois relacionar os blocos da minha placa eletrônica às falhas. Aí você pode falar assim, professor, mas eu olho para a placa eletrônica e não consigo entender nada. E eu sei por quê. Se você olha para a placa e não consegue separar ela por bloco, é porque você não conhece os componentes, você não sabe a função de cada componente da placa, você não conhece a aplicação de cada componente que tem na placa. Se você não sabe isso aqui, você não vai conseguir olhar para um bloco da placa eletrônica e saber o que esse bloco faz. Então, o primeiro passo, na verdade, você precisa dar um passo para trás e começar a estudar sobre componentes, sobre a função deles
e sobre a aplicação desses componentes. Assim, você vai conseguir ter mais clareza para separar as placas por blocos, para conseguir relacionar falha e bloco, bloco e falha, para conseguir fazer as suas medições. Esse é o caminho. Não tem atalho. Esse é o processo que nós, enquanto profissionais, deveríamos realizar para de fato sermos diferenciados, para de fato sermos bons profissionais nesse mercado. Por quê? Isso daqui, aprendeu, aplicou, você consegue executar e aplicar em qualquer placa eletrônica. Beleza? Então, teria mais algum bloco que você gostaria ou que você já divide aí na sua bancada das placas eletrônicas? Se sim, deixe aqui nos comentários para a gente poder se ajudar e trocar mais informações. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o like para sempre ser lembrado das nossas novas aulas e dos nossos novos conteúdos. Beleza? Se você gostaria de ser lembrado das nossas próximas turmas dos nossos treinamentos, aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição e entrar na nossa lista de espera e ser notificado assim que a gente for abrir novas turmas dos nossos treinamentos. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.